RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste Natal, oferece os melhores equipamentos com descontos especiais. SPC Talk por apenas 450 dobras, com turbina mensal incluído e oferta de uma fita de sublimação 4G. TCL 501 por apenas 1790 dobras, com turbo mensal incluído e oferta de uma t-shirt. Campanha válida até 31 de janeiro. Celebre este Natal com os melhores equipamentos. CST, sempre juntos, pelo país que amo. Derreta corações neste Natal com chocolates irresistíveis. Em nossa cartela temos árvore de Natal, pai de Natal, bombons e o melhor para a sua mesa, o Bush de Natal Gourmet. Descubra presentes que são verdadeiros deleites e proporcionam uma explosão de sabores nessa temporada festiva. Nesta quadra festiva, faça sua compra na nossa loja filial Diogo Vaz, de frente ao restaurante Papa Figo, e habilita-te a ganhar uma TV Smart 32 polegadas no sorteio do Natal. Não perca esta oportunidade e visite-nos ainda hoje. Estamos abertos na loja filial de segunda a sábado, das 8 às 20 horas. A Diogo Vaz deseja a todos os seus clientes, amigos e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O nosso próximo tema, que é o FMI anuncia a aprovação de acordo com São Tomé e Príncipe. O Conselho de Administração do FMI aprovou um acordo de 40 meses ao abrigo da facilidade de crédito alargado no valor de 18,5 milhões de DSE, aproximadamente 24 milhões de dólares para São Tomé e Príncipe. A decisão do Conselho de Administração permite um primeiro desembolso imediato no valor de cerca de 5 milhões de dólares para São Tomé e Príncipe, segundo o comunicado do FMI. Arzemiro dos Prazeres, podemos considerar que este anúncio do FMI é um grande passo para começarmos o governo começar a dar resposta às necessidades da população? Em primeiro lugar, há que felicitar o governo. Há que felicitar o governo por ter conseguido essa assinatura desse processo que já vinha se arrastar e que estava, obviamente, a sufocar não só a atividade política governativa, mas também a nós, cidadãos, porque realmente a coisa está a ficar cada vez mais apertada, sem que o país tenha, o governo tenha poder financeiro para sustentar as atividades do dia a dia da nação santomense. Mas, obviamente, que isso tem repercussões e tem resultados que serão eminentemente negativos e que vão atingir diretamente o bolso dos nossos concidadãos. A começar pelo aumento dessa taxa de eletricidade, portanto, que vai aumentar, ainda que se diga que vai ser paulatinamente, mesmo assim, quando tu passas a taxa de energia de alguém que paga 300 dobras por mês e que ela passa e vai passar a pagar 400 ou 450, é um resultado negativo no seu orçamento familiar extremamente penoso. E isto vai, obviamente, condicionar a vida das pessoas. Elas vão ficar mais pobres. Ora, o governo teria que ter habilidade suficiente
para que pudesse encontrar formas de negociar outras medidas para atenuar essas medidas que vão acontecer. Ele referiu-se apenas à taxa de eletricidade, mas também a do gasóleo, a dos combustíveis. Não falou claramente dos combustíveis, mas falou na reestruturação que é necessário fazer em várias instituições, e quando se fala na reestruturação, refundação, etc., obviamente toca-se sempre em algo que tem a ver com penalizar muito mais a vida dos cidadãos. E o meu receio é que aquilo que o primeiro-ministro espera, são os 24 milhões e meio de euros, ele mesmo disse que agora entraram 4 milhões e meio, mas que não resolve nem para pagar salários, portanto, não é por aí. Não são os 24 milhões que vão resolver o problema. É a capacidade que o governo vai passar a ter de poder contrair créditos e até apoios de instituições estrangeiras, quer sejam multilaterais, quer sejam bilaterais. Eu tenho particularmente a impressão que o BAD, que nesse momento é o parceiro multilateral mais próximo das atividades econômicas em São Tomé e Príncipe, ter feito um travão à espera desse acordo. E que agora poderá liberar, falava-se em cerca de 30 milhões para um projeto econômico chamado Zuntamon. Fala-se também na possibilidade de cerca de 20 milhões para energias renováveis. Portanto, provavelmente isso agora vai acontecer. Mas tudo isso na base de ações que não beneficiarão imediatamente, diretamente os cidadãos, principalmente aquela camada mais vulnerável. Portanto, é algo que pode vir a dar resultados no futuro, até porque o programa é um programa que vai ultrapassar essa legislatura, mas imediatamente o que que nos é mais caro, e nesse caso de forma negativa, é que vamos ser todos penalizados. Mas pronto, toda a gente conhece a minha posição sobre o FMI em África. Devia-se encontrar há muito tempo outras alternativas do que estamos sempre ligados ao FMI, mas pronto, é como é essa situação, é o que se tem, e é com isso que o governo deve trabalhar. Eu felicito. Como é que esse acordo pode... Como é que esse acordo pode contribuir para a estabilização macroeconômica de São Tomé e Príncipe? Quais os desafios mais urgentes que se precisa enfrentar para alcançar esses objetivos propostos? Desde já, a monitorização do programa. Quem vai monitorizar são os próprios técnicos do FMI, e eles vão fazer essa monitorização, e aí eu acho que vai ser uma situação bastante difícil para o governo, de ter, de 6 em 6 meses, agentes do FMI a controlar como é que está a gestão macroeconômica perante as diretrizes que eles já indicaram. Portanto, as coisas não vão ser fáceis. Portanto, o que se espera, o que o Banco Mundial espera com isso, é que consiga haver uma reestruturação naquelas estruturas que, de alguma maneira, estão a provocar o desalinho financeiro-econômico, principalmente em maio, que tem um déficit de quase 34 milhões de dólares, porque ela não consegue pagar as suas dívidas com as receitas. Ela tem uma produção que não atinge sequer 50% daquilo que ela deve. Ora, isso cria um desajuste financeiro tal nas contas do Estado que toda a economia fica desestruturada. O governo fica sem capacidade de endividamento, porque a empresa pertence ainda ao Estado. Se fosse uma empresa privada, tudo bem, a empresa é do Estado, o Estado tem a responsabilidade em 100%. Ora, tem que fazer uma reestruturação nesse domínio. O pior é que faz uma reestruturação no domínio que é num setor que é sensível, que é necessária, fundamental à vida dos cidadãos. Ninguém vai viver sem energia, nós não podemos viver sem energia em nossas casas, as empresas que produzem, as indústrias, etc., precisam de energia. Portanto, quando a taxa aumenta, os produtos que eles vão produzir também vão aumentar. Portanto, se aumenta a energia em nossas casas, nós vamos encontrar a Palaê, que pagava 100 dobras de energia, que agora vai pagar 150, ela vai encontrar uma forma de aumentar o seu peixe para poder cobrir isso. É assim, a vida econômica é assim. Portanto, a vida vai tornar-se mais difícil. Agora, eu tenho dúvidas, é isso que estás-me a perguntar,
se com esse esforço que vamos consentir, consigamos ter coragem de manter na linha, e isso é muito difícil, é por isso que eu não concordo com os programas do FMI, são programas muito dolorosos, e que não vêm a componente social, que não vêm a componente social, eles querem ver apenas números, estatísticas, é isso, não tem a ver muito com a condição humana. E quando não tens isso, tu tens que ter... Quem dirige esse tipo de programas, ou executa esse tipo de programas, tem que ter uma insensibilidade tal para levar isso até o bom porto, que é, portanto, meter dentro dos eixos a situação macroeconômica do país. Obrigado, Liberato Muniz. Ou melhor, Argemiro dos Prazeres, passo a convidar o Liberato. Podemos considerar este anúncio do FMI como um ganho, uma possível solução para a situação econômica, e como este acordo de 40 meses pode contribuir para a estabilização macroeconômica de São Tomé e Príncipe? Quais são os desafios mais urgentes que precisam ser enfrentados para alcançar esses objetivos propostos? Os desafios mais urgentes, no meu entender, é sermos sérios, e dois, é sermos capazes de executarmos com rigor aquilo que o país precisa para efetivamente estar no seu bom caminho. E é preciso que cada um santomense faça efetivamente o seu trabalho e não viva de bajulações e de coisas que só prejudicam o dia a dia de São Tomé e Príncipe. Eu dou um exemplo. Na semana passada, aqui em São Tomé e Príncipe, abriu-se um noticiário a dizer que Portugal também ia cobrar taxa para ampliação do aeroporto, para fazer um novo aeroporto, ou seja, tentando levar pessoas a cometerem erros incríveis. E não é admissível que jornalistas que têm a obrigação de investigar não soubessem que em Portugal ou noutros países esses impostos são pagos pelos trabalhos já desenvolvidos e desenvolvidos constantemente para a melhoria constante dos aeroportos, o que não acontece com o caso de São Tomé e Príncipe, que era a tentativa de atribuir condições financeiras a uma empresa para só agora começar a funcionar. E é bom que isto não aconteça. E é isso que muitas vezes desacredita e faz com que o país não dê o salto. Mas, indo agora a coisa mais concreta para este ponto. Como disse o Argemiro, é felicitar o governo. Felicitar o governo por quê? Porque o acordo com a FMI, independentemente de todos os seus constrangimentos, ele abre a porta para outros investimentos. Mas esses investimentos só é possível se os governos forem sérios. E o que eu entendo? Abriu-se agora este acordo por 40 meses, mas as exigências do FMI são exatamente as mesmas do passado, que nós não temos cumprido. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser suficientemente competentes e suficientemente transparentes para demonstrarmos que efetivamente somos capazes. E onde é que eu acho que tem estado o maior erro, o maior ponto de desgovernação para que nós não consigamos ter efetivamente uma governação natural e sólida? Mas antes disso, eu devo dar os parabéns ao Liotter. O Liotter Viegas, já há mais de 6 meses ou 7 meses, ele dizia que nas conjunturas do FMI, pelo estado do país, para que não se deixasse o país desvairar por aí fora, mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos dificuldades, o FMI ia assinar um acordo para permitir São Tomé e Príncipe tentar pelo menos encontrar um outro caminho. E é isso que nós temos neste momento. Então, o que tem que acontecer agora é São Tomé e Príncipe ser sério. Ser sério onde? Principalmente com o problema dos combustíveis e o problema da eletricidade. E para isso, este governo, eu falo diretamente para este governo, ele tem que esclarecer à população santomense quais são os termos do acordo com Tesla. Porque, enquanto não se conhecer os termos do acordo com Tesla, não se consegue organizar praticamente nada. Por exemplo, fala-se que se paga a Tesla um X por mês. Mas uma coisa, nós estamos a pagar um X por mês, é o dinheiro do Estado de Santo Mense. Mas qual é o acordo que nós temos efetivamente com Tesla? Qual é o contrato com Tesla? O Tribunal de Contas deu o visto? Conhece? Não conhece? Quais são os termos que ele funciona?
é que, se não for transparente este ponto, nós vamos continuar na mesma encruzilhada, porque o governo que vier nem sequer vai conseguir saber quais são os pontos que tem em relação a esse processo. E depois, é a transição para as energias renováveis. O que é que nós temos e como é que temos que o fazer? Então, este ponto é fundamental. Mas mais do que isso, há um outro ponto que é a reforma administrativa, que o FMI, de tempo em tempo, tem insistido com São Tomé e Príncipe no sentido de fazer essa reforma. E o que nós vemos é que, mesmo assim, com a saída de mais de 30% da população ativa de São Tomé e Príncipe, que nós continuamos com a mesma administração e com os mesmos custos. E ninguém consegue fazer esta remodelação da nossa administração. Por quê? Porque os partidos estão mais preocupados em colocarem lá os seus amigos, os seus primos, os seus vizinhos e pessoas dos seus partidos, do que verdadeiramente se preocuparem com o país. E se nós não nos preocuparmos com o país, o FMI será cada vez mais implacável conosco, como diz o Asmiro. O FMI não está para ver se nós somos mais bonitos ou mais feios. Tem com certeza, e São Tomé e Príncipe nesse momento tem sido poderoso, tem tido uma bondade muito forte, porque o FMI, no momento certo, ainda tenta nos dar uma benesse. Mas nós temos que saber aproveitar essa benesse. Nós temos que ser capazes de aproveitar essa benesse. E é conseguindo estruturar as nossas instituições. Nós temos EMAI, já se tirou de lá o diretor da EMAI, voltou-se a pôr uma outra equipa, mas não se sabe exatamente o que é que estão lá a fazer. O que nós sabemos só é que se vai aumentar as taxas a partir de janeiro. Mas sobre que condições se vai aumentar as taxas, também ninguém explica. Para quê? Para que renovação? Para que alteração? Também ninguém explica. E é isto o problema que nós temos tido em São Tomé e Príncipe. É preciso, como eu tenho dito muitas vezes, particularmente neste caso do FMI, que nós sejamos muito sérios, responsáveis e competentes e que tenhamos um rumo definido sobre aquilo que nós queremos fazer. Porque senão, nós continuamos a fazer as mesmas negociações com o FMI, continuamos a não cumprir. Nós agora temos, por exemplo, o IVA. O IVA foi implementado, mas eu pergunto, qual é o resultado verdadeiro do IVA que foi implementado? Tem sido positivo? Tem sido negativo? Alguém nos tem explicado exatamente o que se passa? Eu entendo que não. Então, é preciso que se faça um trabalho demorado, exaustivo, e que toda a gente preste muita atenção nas recomendações do FMI para esse acordo de 40 meses. E as recomendações são as mesmas a dizer-nos, meus senhores, ou vocês mudam, ou nós vamos ter que ser cada vez mais implacáveis. Então, temos que mudar, temos que trabalhar, temos que estruturar. Mas para trabalhar, é preciso que os santomenses estejam em São Tomé e Príncipe, que trabalhem. Não é que se faça publicidade, não é que se faça campanha de manhã, de tarde, de noite, tentando enganar o meio mundo em São Tomé e Príncipe. É preciso fazer coisas sérias, coisa com cabeça, tronco e membro, coisa que nos possam sustentar no futuro, independentemente de ser o governo do MLSTP, do ADI, do PCD, do Basta, de seja que for. É preciso que nós façamos as coisas que nós temos que fazer para que o país possa dar o salto. Porque se nós continuarmos nesse desvario em que, mesmo nos ministérios, não se percebe o que os ministros estão lá a fazer e quem é que tem verdadeiramente a função de administrar, eu julgo que nós vamos ter graves problemas no futuro em relação às recomendações do FMI. Arzimiro, ou melhor, Liberato, o programa do FMI menciona a proteção aos mais vulneráveis. Como o governo pode planear ou equilibrar as medidas de austeridade fiscal com o fortalecimento das políticas sociais para garantir que os mais desfavorecidos não sejam prejudicados? Bom, eu tenho uma política própria que eu entendo que não se deve andar a distribuir dinheiro para quem não trabalha, mas aqueles que efetivamente precisam, nós temos que tentar ajudar e temos que encontrar um mecanismo para ajudar, mas não ajudar pessoas que podem contribuir para trabalhar. Então, o que eu acho que nós precisamos em São Tomé e Príncipe, eu tenho dito isso, para que isso possa acontecer, é não dependermos do poder central. É que enquanto for só o poder central, o foco de emprego em São Tomé e Príncipe, dificilmente vamos conseguir ter rendimentos para aplicar noutras coisas. Veja só, Jonaldo, você hoje está à frente de uma rádio
Mas se o governo contribuísse, desse mais apoio para que essa rede fosse mais forte, tivesse mais funcionários e funcionasse melhor, ou seja, o Estado teria menos responsabilidade e receberia mais contribuição para poder ajudar os mais desfavoráveis. Como nessas pequenas oficinas de São Tomé e Príncipe, como nos que lavam carro e por aí fora. Por exemplo, vamos a ver as pessoas que lavam carro. Há quanto tempo as pessoas lavam carro em Santo Antônio ou então aí ao lado, perto do Hotel Miramar? Há muitos anos. Não seria já tempo suficiente de termos dado condições mínimas a estes senhores para que eles tivessem um centro que funcionasse de lavagem do carro? Quanto é que o Estado santomense estaria a arrecadar só de impostos em relação a estes senhores que trabalham? Muito. Mas é preciso ajudar, é preciso trabalhar. Mas a grande política de São Tomé e Príncipe, desde 75, é manter toda a gente dependente do poder central. E nós temos que fazer um esforço para não dependermos do poder central. O poder central tem que nos dar elementos bastantes para nós podermos trabalhar e podermos contribuir para a economia de São Tomé e Príncipe. Quando isto acontecer, os mais desprotegidos terão muito mais condições para trabalhar. E nós temos recebido também muito apoio, e nesse aspecto o Centro de Emprego tem tido essa grande vantagem, tem negociado com os consorcios internacionais apoios para São Tomé e Príncipe, mas esses apoios não vão ser sempre. Por quê? Nós hoje somos um país de rendimento médio. Veja só, vocês têm a noção de quanto é que São Tomé e Príncipe recebe para vacinar todas as crianças em São Tomé e Príncipe? Muito dinheiro. E nós, sendo um país de rendimento médio, onde é que se vai buscar esse dinheiro? Tinha que ser o quê? Nos impostos. E eu digo, quem é que em São Tomé e Príncipe paga impostos? Praticamente ninguém, porque não há o privado. Não se fomenta o privado em São Tomé e Príncipe. Toda a gente quer trabalhar no Estado para depender do Estado para não trabalhar. Isto é muito mau. Então eu julgo que ou nós reestruturamos toda a nossa economia e apostamos fortemente no privado, sem descurar a estruturação do poder central, ou então, dificilmente, os mais vulneráveis terão condições para subsistir em São Tomé e Príncipe. Porque repara só, Jonaldo, até as condições mínimas que nós damos aos desfavorecidos, eles não conseguem aproveitar, porque eles estão entregues à sua sorte lá no meio, entregues aos assaltos, aos descontroles que ninguém consegue acompanhar. Muitas vezes, uma senhora recebe o dinheiro e é espancada pelo seu marido para receber todo esse dinheiro que ela nem sequer aproveita. E quem é que sabe? O que é que se faz? Nada. Então é preciso estruturar, é preciso aproveitar este momento, aproveitar os recursos que entram para que nós possamos ser sustentáveis. Quando isto acontecer, eu julgo que São Tomé e Príncipe poderá começar não a resolver todos os problemas, mas a caminhar com passos certos. Obrigado, Liberato Muniz. Arsemiro dos Prazeres, o programa do FMI menciona a proteção aos mais vulneráveis. Como o governo pode planear, equilibrar as medidas de austeridade fiscal com o fortalecimento das políticas sociais para garantir que os mais desfavorecidos não sejam prejudicados? Contrariamente ao que disse o meu colega Liberato, eu apoio esse tipo de programa. É que é uma faixa da nossa população bastante vulnerável que não tem nem condições sequer de encontrar formas de atividade econômica. É tão exíguo o que elas podem fazer que, se não forem alimentadas de alguma forma, nós não temos aqui bancos de fomento de economia, microeconomia, não existe isso. Portanto, elas estão sem qualquer paradeiro. Portanto, tem que ser o Estado, e aí o Estado tem que ser um Estado de providência, tem que ser um Estado de previdência para poder ajudar essa gente. Portanto, é um programa que já vem, acho que foi desde o governo do senhor Jorge Bom Jesus, que foram selecionadas para aí, na altura, acho que eram 16 mil, e agora já se alargou muito mais para muito mais famílias, de tal maneira que é algo que o governo devia tocar, não sei se nas negociações eles tocaram nisso, mas que o FMI se responsabilizasse a dar uma fatia anual, se pudesse colocar no orçamento, para manter esse programa por bastante tempo. Haja visto
que é há cerca de 1 ano e meio atrás, quando esse governo entrou em funções, o programa estava suspenso. Porque o FMI tinha dito, não, o Banco Mundial que estava financiado tinha dito que já não dava mais, porque agora era atribuição do governo encontrar mecanismos internos para fazer isso. Ora, deve ter-se encontrado alguma forma do banco voltar atrás, pôr o programa em andamento, mas daqui a pouco eles vão dizer, não, a partir de agora tem que ser mesmo vocês. Então, isso tem que estar no nosso orçamento. Se nós estamos com capacidade financeira, como disse o primeiro-ministro, de ir buscar capacidade fiscal, aliás, capacidade de busca, como é que se diria isso em termos técnicos, de arrecadação fiscal muito boa, como disse o primeiro-ministro. Ora, é bom que se faça então a repartição desse bolo que se consegue capitalizar para atender essa faixa da nossa população que pelo menos já sabe que tem que contar que de 2 em 2 meses vão para ali para receber os seus $900 ou $1.800. Mas o problema é que isso fala-se que é prioritário, mas na execuibilidade, ao fazer essa execução disso, nem sempre é assim. Então, as despesas, e aí volta um pouco atrás, permita-me, Ronaldo, o primeiro-ministro referiu que para esse acordo ser assinado, o governo teve que se comprometer em reduzir as suas despesas. E o importante, e uma coisa engraçada é que o primeiro-ministro, ao dizer que tinhas que reduzir as despesas, ele fez um parêntese, que tinham que ser aquelas despesas que só podiam acontecer despesas que viessem a resultar em incremento financeiro para o país. Portanto, tudo aquilo que fossem despesas que não dessem rendimento para o país, portanto, tinham que ser cortadas. Habilmente, o primeiro-ministro está a dizer que as viagens dele vão continuar, porque essas viagens dele são despesas que vão proporcionar incremento financeiro para o país. Isso agora é mérito de cada um julgar se as viagens do primeiro-ministro têm trazido alguma coisa para o país ou não. Pessoalmente, acho que não. Mas pronto, é uma forma de se encontrar uma saída para isso, mas acho que o mais importante, a partir de agora, com a assinatura desse acordo, é encontrar-se formas de se minimizar aqueles que realmente vão sofrer mais agruras com isso. E esse programa que se vem dar dinheiro às senhoras mais vulneráveis, para mim é fundamental. É fundamental. Obrigado, Ardemiro. Liberato Muniz. Não, deixa-me dizer ao Ardemiro que eu não estou contra o programa em si. O que eu estou a dizer é que se o governo não tiver, não vai poder dar. E a única forma que o governo tem para arrecadar mais impostos é fortalecer o setor privado. É que se ele não o fizer, vai acontecer o que aconteceu já no passado, que o FMI, não tendo, ou que as pessoas não dando as condições, o governo não o pode fazer. Então, para o fazer, nós temos que sustentar com força a nossa economia, de modo que nós podemos arrecadar o suficiente para poder ajudar aqueles que verdadeiramente necessitam. E isto é prioritário, isto é urgente que se faça, porque andar sempre de mãos estendidas, nós não vamos conseguir resolver este problema. Porque já nos outros países, hoje, com os impostos que se vai arrecadando, então vai-se conseguindo tirar um pouco da fatia para poder sustentar ou ajudar a sustentar essas pessoas. E não se fica constantemente à espera de mão estendida que, por benevolência, essas instituições possam dar e essas pessoas passem fome quando não há dinheiro. É preciso que o Estado seja forte nesse sentido. E só é forte se apostar seriamente no setor privado e não fazer o país depender sempre do poder central. Neste Natal, desejamos que a paz e o amor sejam a razão que nos move nesta celebração. Celebrem a vida, brindem as conquistas e cubram-se de esperanças.
A SAR Seguro deseja aos seus estimados clientes e parceiros boas festas e próspero ano novo. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.